todos o nosso boa noite, um agradecimento por se deslocarem até a nossa casa de orações, nesse recomeço de trabalho, aqui nesta casa, aqui nesse espaço, porque todos os trabalhos que a casa mantém, que são trabalhos práticos, decorrentes dos ensinamentos que aqui recebemos, todos eles permanecem sendo realizados, graças a Deus. Então, nossa palavra maior é de gratidão. Gratidão ao Pai pela oportunidade que nos oferece, gratidão pelas experiências vivenciadas nesse período, algumas pautadas na dor que nos consome, algumas levando consigo na transferência deste mundo de provas e expiações, no retorno à pátria espiritual, mas ainda causando dor, porque ainda não aprendemos a nos separar daqueles que nós amamos. Por tudo isso, por todas essas experiências, repito, nós agradecemos a Deus pela oportunidade que nos oferece de nos reunirmos aqui. Então, a todos que aqui chegam, encarnados ou desencarnados, a nossa gratidão, na esperança de que a nossa fala possa acrescentar àqueles que nos ouvem um cadinho de conforto, um pouquinho de paz interior, um pouquinho de serenidade dos momentos que nós atravessamos, e que o Pai espera de cada um de nós a serenidade e a tranquilidade para nós ultrapassarmos essa barreira, que aos poucos nós vamos realizando. O Evangelho desta noite trata do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo. Palavras de Jesus. E a quem ele se dirigiu quando mencionou essa frase? Meu reino não é deste mundo. Naquele momento crucial em que ele era colocado frente a frente com Pilatos. E Pilatos, tal qual um juiz que não tem o seu equilíbrio e tende a entregar, digamos assim, a direcionar a sua decisão a uma situação que não correspondia à realidade, já que Jesus não era culpado. Faz a entrega lavando as mãos, mas sem antes questionar de maneira forte, vamos assim dizer, o Mestre Jesus, para depois entender e terminar a sua observação dizendo que não havia nenhuma nódoa naquele homem, não havia nenhuma razão para que o povo pedisse que ele fosse sacrificado. Quando perguntou a Jesus se ele era o rei dos judeus, porque se respondesse de maneira afirmativa simplesmente, ele estaria contrariando as leis daquela época. E ao contrariar essas leis, podia-se fundamentar a decisão de sacrificá-lo, entregando-o aos judeus. Então Jesus responde: meu reino não é deste mundo. Mas não apenas respondeu de maneira cética, numa frase simplesmente. Ele fundamentou a sua explicação. Meu reino não é deste mundo, porque se fosse deste mundo, a minha gente teria combatido para que eu não caísse nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Então, diferentemente de Pilatos, tal qual um juiz que decide, fundamenta a sua decisão, o Mestre Jesus também fundamentou a sua afirmativa de que o reino dele não era deste mundo.
como que querendo dizer, né, que Pilatos não tinha sequer capacidade de avaliar a sua conduta, que Pilatos não tinha, de alguma forma, possibilidades de decidir acerca de sua vida. Mas Pilatos, não satisfeito, continuou, pergunta novamente: és rei? Porque se Jesus dissesse que era um rei, ele cairia também, contrariaria as normas daquela época, e nesse aspecto Pilatos poderia fundamentar a sua decisão também para entregar o Mestre Jesus nas mãos dos judeus. Tu és rei? E Jesus responde: tu o dizes. E vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Então vejam que nas palavras do Mestre Jesus, ele simplesmente se refere ao próprio Pilatos. Tu o dizes que sou o rei, mas ele não faz a afirmativa, aquela afirmativa que poderia dar sustentação a uma condenação de acordo com as normas. Nas palavras de Jesus, tu o dizes, e vim a esse mundo, e todo aquele que me pertence à verdade, escuta a minha voz. Percebe-se claramente que ele se refere à vida futura, como o fim que se destina a toda a humanidade. Ele não se referia às normas daquela época, àquele mundo dos homens. Ele se referia a um outro reino. A conquista dessa vida futura a que se referia Jesus começa aqui, no planeta Terra, ou em outros planetas, com essa mesma finalidade de provas e expiações, por meio do esforço que se faz diariamente no sentido de se melhorar moralmente, porque essa talvez seja a nódoa maior que nós carregamos, de não atender os princípios morais que Jesus nos ensinou, não só pelo discurso, mas sobretudo pelo exemplo, sacrificando-se na cruz. Mas Jesus não pôde falar tudo aquilo sobre a vida futura, porque nem tampouco o mecanismo da evolução ele poderia falar, que é a reencarnação, porque eles não entenderiam. A humanidade não estava preparada para receber essas verdades. E que verdades são essas? Da reencarnação, de que a vida não cessa, embora nós estejamos temporariamente aqui envergando uma túnica humana, toda essa vestimenta vai ficar aqui em certo momento. Isso é um processo natural que nós sabemos, embora a nossa conduta muitas vezes de alguma forma contrarie essa realidade. Nós sabemos do processo natural a que todos nós seremos submetidos em certo momento, realizando a nossa transferência compulsória para a verdadeira pátria, a pátria espiritual. E o Espiritismo veio nos mostrar essa realidade. Com o Espiritismo é possível compreender a realidade da reencarnação, que deixa de ser uma mera hipótese e passa a ser uma realidade material. E é tão confortável saber que nós temos a possibilidade de nos reencontrarmos com aqueles que amamos. Porque numa análise simples, nós já vamos encontrar alguma incongruência. Que análise simples seria essa? Ora, depois de tudo que nós passamos, dos esforços que realizamos para estudar ou para aprender um ofício, para trabalhar, para cuidar de nossas famílias, para realizar as tarefas que nos competem, para honrar os compromissos que temos, muitas vezes a peso de lágrimas e sacrifícios, tudo terminaria no túmulo? Não tem sentido. Então começa por aí, uma análise bem simplista. E com essa realidade,
A morte deixa de ser uma porta que fica aberta por nada. Perde esse conceito apavorante e as dificuldades do dia a dia deixam de ser um castigo e passam a ser os meios necessários para a nossa conquista, a conquista da verdadeira riqueza, que é a busca da evolução de cada um no aspecto moral, de maneira que nós possamos ser um dos escolhidos para figurar à direita do Pai, quando da nossa transferência, que é obrigatória e para a qual não há aviso prévio. Assim, o Senhor da vida deixa de ser um cobrador implacável e passa a ser o Pai misericordioso que nos dá todas as oportunidades. Como Ele nos dá as oportunidades? Por meio das variadas reencarnações. Porque não estamos aqui nesse período sem que tenhamos passado pelo período primitivo. Não, já passamos por um outro período. Hoje, se nós temos essa tendência de agasalhar o aspecto material nas nossas conquistas, nós sabemos, como disse, que o processo natural irá nos alcançar. E na hora da avaliação, porque nós seremos avaliados, tal qual a criança na escola, para subir um degrau, dentro do estabelecimento de ensino. Nós seremos avaliados, sim. E a avaliação não vai considerar os bens que amealhamos aqui, nesse processo de vida. Não vai considerar a riqueza que nós obtivemos. Vai considerar, sim, a nossa conduta, os passos que nós demos na direção de outras pessoas, agasalhando aquele preceito de que o bem que nós fazemos para nós é exclusivamente aquele que nós fazemos aos outros. Este sim será avaliado. Não será avaliado o nosso relógio, aquilo que adorna o nosso braço, o nosso pescoço, essas joias. Não. Os adornos serão os adornos do coração, dos momentos que nós passamos ao lado daqueles doentes, daquelas pessoas que necessitaram e pelas quais nós não passamos com indiferença no dia a dia, com aquele olhar de que cada um tem que cumprir o seu papel. Eu não tenho nada com isso. Temos sim. Nós não fomos criados para viver isoladamente. Nós somos criados para viver em sociedade. E vivendo em sociedade, nós precisamos entender que o bem de todos significa o nosso bem. Que a prática do que eu faço aos outros, aquilo sim retorna para mim em forma de bênçãos, em forma de olhar de misericórdia do Pai. Fora isso, nós não teremos outra recompensa. Então, o Pai é misericordioso e nos dá todas as ferramentas para que nós possamos realizar esse crescimento espiritual. Meu reino não é deste mundo. Jesus demonstra que a meta a que a humanidade irá ter é que deve constituir o objeto, quer dizer, o objetivo das maiores preocupações do homem na terra. Não essas que nós temos no dia a dia. A preocupação em acrescentar um item a mais na nossa declaração de imposto de renda, de amealhar ou de observar o vizinho quando ele, de alguma forma, melhora as suas condições e nós ficamos um tanto observador e um sentimento menos feliz, muitas vezes, toma conta dos nossos corações. Muito pelo contrário, se o meu vizinho da direita e da esquerda faz, de alguma forma, cresce do ponto de vista moral, material, eu estou no meio, recebendo os eflúvios benéficos e salutares, então eu também me beneficio. Portanto, o nosso olhar deve ser no sentido de agasalhar esse entendimento, de que ele seja feliz nesse período, que ele seja feliz com essa nova, com essa meta alcançada,
seja alguma coisa de natureza material ou de natureza espiritual, moral. Todo o bem que nós direcionarmos aos nossos vizinhos, este sim vai retornar para nós na forma de eflúvios, como eu disse, de boas energias. Agora, quando nós olhamos, como se diz na gíria, de maneira atravessada, quando nós observamos a evolução do nosso vizinho, ou de quem quer que seja, da nossa redondeza, do nosso bairro, com um sentimento menos feliz, de inveja, isso volta também sob a forma de energia e se agasalha no nosso coração, muitas vezes despreparado ou sem observar atentamente que nós somos por energia. Tudo aquilo que nós emitimos, tudo aquilo que nós raciocinamos, volta para nós sob a forma de energia. Então precisamos observar que as palavras de Jesus é um claro indicativo que devemos nos preocupar com a vida futura e que a vida física é apenas um momento de aprendizado e aperfeiçoamento diante da eternidade. O reino de que fala Jesus, que ele tentou explicar a Pilatos, não é de caráter material, constituído de riqueza e poder. É um reino de paz, de fraternidade, a que tem acesso os espíritos que vivem de acordo com a lei de Deus, transmitida em seu Evangelho. O Mestre nos assevera, desde que sigamos os seus ensinamentos, que a vida futura deixa de ser uma hipótese para se tornar uma realidade. Com Jesus aprendemos que a felicidade é o nosso lugar verdadeiro. E esse lugar verdadeiro não é aqui na terra, que aqui somos passageiros, aprendizes da perfeição e da angelitude. E Ele é o modelo e guia de nossas vidas. E nós não podemos dizer que desconhecemos toda a sua trajetória. Nós não podemos dizer que não sabemos o que é que Jesus fez para nos demonstrar, para que Ele seja esse guia e modelo de nossas vidas. Não, porque estaríamos mentindo para a nossa própria consciência. E naturalmente tudo isso tem um preço. A energia emitida num momento desse, em que nós negamos aquilo que é verdadeiro, que é conhecido, a energia não é saudável. E nós sabemos disso. Então Jesus não pôde explicar a fundo a questão da reencarnação, a questão das vidas sucessivas. A vida é uma só, mas as sucessivas reencarnações que nós teremos como oportunidade de melhoria íntima, mas compreendendo que o conhecimento deveria estar em conformidade com a capacidade dos homens de sua época, ele não julgou conveniente dar-lhes o poder da luz completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados, porque não compreenderiam, como hoje, se nós estamos num lugar escuro, e de repente alguém acende uma récia de luz, uma vela, ou uma lamparina, de repente os nossos olhos começam a enxergar algo, mas se uma luz forte, um holofote, de repente é direcionado nos nossos olhos, nós podemos ter até sequelas, ficar cegos, mas não vamos enxergar num primeiro momento. Assim também é o ensinamento de Jesus. Eles não estavam preparados. Hoje nós não podemos dizer isso, que não estamos preparados. Os livros, a história, os livros sagrados, todo esse manancial que nós possuímos, nos dá a possibilidade de conhecer a fundo todo o trabalho exercido pelo Mestre Jesus, para que nós pudéssemos usufruir hoje dessa possibilidade, dessa capacidade. Ele limitou-se, de certo modo, a apresentar a vida futura, apenas como princípio. Meu reino não é deste mundo. Como uma lei da natureza, a cuja ação ninguém pode fugir.
Ninguém pode fugir mesmo. Não há como. A partir de nosso progresso, de nossa maturidade, doutrina espírita vem nos dizer, então, para relembrar, para reforçar e complementar os ensinamentos de Jesus. Interessante, né? Que há mais de 2000 anos, esses ensinamentos nos são passados. Quantas vezes nós já ouvimos pronunciamento semelhante a esse, de grandes oradores, ou de pessoas de nossa casa, de outras casas de orações, abordando esse capítulo 2 do Evangelho, quando Jesus diz a Pilatos, meu reino não é deste mundo. Quantas vezes já ouvimos pequenas alocuções abordando esse tema, mas muitas vezes lá fora, quando nós temos a necessidade de aplicar esses preceitos, nós não aceitamos. Nosso íntimo não aceita. E aí nós passamos com indiferença pelas pessoas que estão caídas à nossa volta. Nós não somos capazes de alçar um olhar de misericórdia àqueles que nos cercam, tolhidos muitas vezes por situações que merecem a nossa atenção. Os ensinamentos de Jesus muitas vezes ficam no campo teórico e nós deixamos de lado a necessidade de acolher a criança, muitas vezes ignorada, o idoso. E é por isso que eu acho muito pertinente todo esse trabalho que a nossa casa desenvolve em relação aos ensinamentos às crianças, aos pais, o acolhimento aos idosos. E sentir que isso não é um privilégio dos espíritas, não. Também gosto muito de ver a abordagem que faz uma outra igreja, um outro segmento religioso, quando acolhe rapazes, meninas que infelizmente foram colhidas pelo uso das drogas. Trabalho maravilhoso que é feito por uma outra instituição, um outro segmento religioso, mas que toca profundamente os nossos corações, que já recuperou inúmeras vidas, utilizando a palavra de Deus. Como é bom! E esses segmentos religiosos, eles estão sempre ali no lar dos idosos, fazendo uma programação, dizendo da palavra de Deus, fazendo a prestação de um serviço de corte de cabelo, de unhas, fazendo uma visita fraterna, de modo que aqueles que ali estão acolhidos possam sentir-se cidadãos, valorizados, compreendendo que toda essa necessidade que nós temos de tratarmos uns aos outros como irmãos. Se não fazemos isso de maneira 100%, de maneira absoluta, pelo menos a nossa consciência diz, estamos a caminho. Não tem ficado tão somente no campo teórico os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Não é difícil compreender que o Espírito foi criado por Deus para evoluir. Temos um objetivo aqui nesse campo terreno, porque evoluindo o Espírito, ele conquista a consciência de se conhecer o porquê da vida, da necessidade do amor ao próximo, e compreende a razão do sofrimento e a dor. Vida corpórea é uma passagem que é necessária ao progresso do espírito. Com essa oficina é que o espírito pode se utilizar de todas as ferramentas para o seu progresso. Com essa oficina que Deus nos ofertou, com esse invólucro, é que nós vamos realizar a tarefa sublime de melhorar as nossas condições, para que amanhã, quando chamados ao crivo da transferência, nós possamos realizar a nossa prova com serenidade, tranquilo, nos submeter, não ao julgamento, porque o Pai não julga seus filhos, Ele apenas lhes endereça todo o olhar de misericórdia, mas nos apresentarmos para dizer, cumpri o meu papel
dentro daquilo que me foi possível na jornada terrena, que me foi ofertada como oportunidade evolutiva. Nosso corpo é um instrumento para ser usado, mas usado para o bem, servir com amor, com caridade, com paciência, resignação e coragem para seguir até o fim do caminho. E ainda que essa certeza no porvir e na vida futura nos traga também como compreensão de que a vida se exercita na tolerância esclarecida, que a felicidade só pode ser alcançada por meio do aperfeiçoamento progressivo do espírito, e que esse progresso tem que ser fruto da autoeducação. Então cabe a cada um de nós observar atentamente como nos comportamos, fazer um paralelo com os ensinamentos de Jesus, que é o nosso modelo e guia, para mudarmos a direção dos nossos passos, e que esses passos sejam firmes, porque sabemos para onde nos dirigimos e o que nos aguarda no final da jornada. Em que sentido se deve entender as palavras de Jesus? Meu reino não é deste mundo. Aí observamos na questão 1018 do Livro dos Espíritos, Kardec demonstra que o mestre respondeu em sentido figurado. Aliás, Jesus falava por parábolas, porque as pessoas não poderiam compreender. E as parábolas eram utilizadas não só por Jesus, mas pelos mestres daquela época, pelos profetas, porque falando em sentido figurado, por parábolas, fica mais fácil de você exigir daquele que ouve a necessidade de compreensão, fazer um raciocínio, né? Como aquela palavra foi colocada. Ele queria dizer que o reino de Deus não reina senão sobre os corações puros, sobre os corações desinteressados. Ele está em todos os lugares em que domine o amor do bem, mas os homens ávidos das coisas deste mundo e ligados aos bens da terra não estão com ele. Como é o caso nosso. Não vamos negar, nós temos uma tendência muito forte, uma inclinação muito forte para o acolhimento da melhoria material. Ou, primeiramente, os meus. Depois eu vou pensar nos outros. Mesmo sabendo que o bem que nós trazemos para nós é exclusivamente o bem que nós fazemos aos outros. E aos outros não se refere àqueles que vivem no nosso círculo de amor, digamos assim, paternal, né, nos nossos irmãos, nossos pais, mas àqueles que nós não conhecemos, assim como fez Jesus. E ele não esperou que as pessoas chegassem, ele ia sempre ao encontro das criaturas para curar suas feridas, para minorar seu sofrimento, realizando tudo aquilo que poderia permitir o despertar para o exercício da fé, porque a fé sim iria realizar a cura de maneira absoluta. Se a terra não é a morada do Cristo, então a que reino estamos sendo levados? Alguém pode perguntar. E a pergunta número 55 do Livro dos Espíritos nos dá uma pista quanto à pluralidade dos mundos. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? É a questão de Kardec. E a resposta, sim. E o homem na terra está longe de ser, como pensa, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. A pergunta de Kardec: todos os globos que circulam no espaço são habitados? E a resposta, sim, e o homem da terra está longe de ser, como pensa, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Entretanto, há homens que se julgam superiores a tudo, nós conhecemos, e imaginam que somente este pequeno globo, a terra, tem o privilégio de seres racionais. Puro orgulho e vaidade, acreditam que Deus criou o universo só para eles.
A terra é assim a abençoada escola da alma imortal, que nela faz estágios, como nós nesse momento. Todos os espíritos fazemos estágio aqui, para depois passar uma outra esfera, a uma outra paragem, de acordo com o nosso estágio evolutivo. Nós não éramos assim há 30, 40 anos atrás. Hoje nós temos uma outra consciência acerca da vivência em sociedade, acerca do amor que Jesus veio nos ensinar. Aliás, as religiões são caminhos que conduzem ao ensinamento do Mestre Jesus e à nossa melhoria íntima. Mas Jesus não veio ensinar religião para ninguém. Ele veio ensinar o amor ao próximo. Ele veio ensinar que fora desse amor não há alternativa para que nós possamos ser acolhidos no reino de Deus. Da mesma forma que o estudante conclui um curso, não mais necessita retornar àquela sala, também o homem, depois de adquirir as virtudes pelas quais trabalhou em sucessivas encarnações, não mais precisa estagiar em mundos materiais, como a terra, podendo a partir daí ter na espiritualidade e em mundos mais evoluídos as experiências de que agora carece. Tem sentido. Como nós nas escolas, faz-se o estudo primário, secundário, superior, uma pós-graduação, e assim a vida segue, porque o aprendizado é uma ferramenta que nós não podemos abrir mão. Todos nós precisamos, e se paramos, não é que nós ficamos estacionados, não, nós regredimos na realidade, porque da forma como o mundo está, e nós precisamos estar atentos também a tudo aquilo que nos cerca, a evolução, a tecnologia, precisamos acompanhar, sim, não podemos ficar apegados ao passado, não, isso daí eu não vou ver, não gosto, Se é fruto de um comportamento social, vamos torcer para que haja a regulação legal do ponto de vista da lei, mas vamos nos inserir dentro desse trabalho de compreensão e de atenção a tudo aquilo que nos cerca. Paulo, o apóstolo dos gentios, compreendendo a grande escala evolutiva do ser e a necessidade de libertação do homem, alerta na carta aos Romanos que o reino de Deus não consiste no comer, no beber, mas na justiça, na paz e na alegria do Espírito. A primeira mensagem atesta a existência do plano espiritual e dos vários mundos que servem de asilo para a alma na concretização de suas virtudes. A segunda nos dá a receita de como atingir os planetas em condições melhores que o nosso. E ambas as situações, nós passamos pela Terra sem nos deixar aprisionar por ela. Será que nós estamos nos aprisionando a tudo isso que nos chama a atenção aqui, nesse espaço? E o que nos chama a atenção? Desnecessário repetir, O agasalho de bens materiais, cada dia mais, a vontade de cada dia mais ter, quando na verdade nós precisamos ser alguém que, ligados aos preceitos do Cristo, possamos ser chamados de verdadeiros cristãos. Viver a vida material lutando para que a matéria e tudo o que a engloba sejam elementos providenciais, ferramentas que o espírito encarnado deve manipular sem atritos ou sangrias. Perceberam? Nós não somos proibidos de nada. Temos absoluta liberdade. Ninguém é proibido de ser rico do ponto de vista material, mas a forma como ele utiliza essa riqueza, aí sim, isso vai ser avaliado. Como ele administra, se o faz de maneira deslocada, ou se faz de maneira a produzir bens, a conceder empregos para outras famílias, respeitando os seus colaboradores. Tudo isso tem influência, sim, não o ter, mas no ser.
que nós vemos nos dias de hoje? A supervalorização de princípios calcados na beleza do corpo, na posse de dinheiro e bens materiais. E tudo isso está longe de constituir aquele passaporte que nos permitirá galgar um degrau acima na escalada do Espírito, aproximando-nos do Pai. Nada é proibido, repito. Pode-se ter um belo corpo, muito dinheiro, mas a valorização em demasia desses elementos é que constitui o obstáculo tão importante para que certas pessoas, que tudo sacrificam por ela, tempo, dinheiro, família, amizades, etc., numa inversão completa dos valores morais. E o maior sacrifício, se assim podemos dizer, que Deus pede aos seus filhos, qual é? É que saibamos nos amar uns aos outros. Perdemos-nos na vida, na luta pela própria subsistência, enquanto o trabalho, como ensina Ruais e Aurélio, é um canal de ocupação e mecanismo de aplicação das forças e faculdades humanas para alcançar um determinado fim. E isso torna-se, em nossa visão pequena e egoísta, um empecilho da felicidade. Devemos, portanto, ocupar nosso tempo de forma mais positiva possível, distribuindo e colhendo afetos por onde passarmos, que saibamos honrar cada dia de trabalho como uma dádiva de Deus aos filhos bem-amados, que compreendamos a necessidade de atuar junto àqueles que nos cercam, de ir ao encontro daqueles que necessitam do nosso trabalho, da nossa atividade, de saber agradecer a cada dia, ao levantar e ao deitar, o dia que nos foi permitido, o alimento à mesa, o dom da vida que Deus nos deu, até o momento do chamamento de retorno à pátria espiritual, para atuarmos numa outra esfera, como disse, numa outra paragem, de acordo com as nossas necessidades de crescimento espiritual. Aprendamos a viver dentro de nossas próprias capacidades, pois a espiritualidade nada pode fazer quando a nossa imprevidência nos coloca em situações difíceis, principalmente na questão financeira. A gente tem o hábito de pedir a Deus para melhorar a nossa condição financeira, né? Quando nós praticamos atos indevidos ou fora do propósito que nós tínhamos condições, não devemos misturar o espiritual com o material, no ensaio de uma miscigenação impossível. Cada elemento é único em sua essência, mas sim devemos honrar a oportunidade da reencarnação, assumindo todos os deveres que ela nos exige em nível social e moral. Jesus deixou esse espaço e, de maneira bem clara, salientou firmemente aos fariseus que tentaram embaraçá-lo na questão dos impostos cobrados por César. É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, lúcido quanto à oportunidade da lição, responde firme: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Numa lição extraordinária, de uma resposta simples, convincente, sem que ele fugisse aos preceitos legais daquela época. Dessa forma, não é difícil compreender que o mundo material é uma escola plena de desafios, cheia de grandeza e de grandes e necessárias provas. Todos os dias nós enfrentamos lá fora. Os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são os meus bem-amados, já nos alertava o Espírito de Verdade, e mensagem inserida no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 6, na qual nos pede para nos instruirmos na preciosa doutrina, dessa doutrina que dissipa o erro das revoltas e nos mostra o sublime objetivo da aprovação humana, permitindo que ingressemos finalmente nos mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde reina exclusivamente o bem. A Terra, segundo o Espiritismo, pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, razão porque aqui vivemos, abraços com tantas misérias ao nosso redor. É, portanto, aqui na Terra,
que devemos desenvolver a inteligência e sublimar o nosso mundo moral, a alma, para conseguir as virtudes necessárias que nos farão ingressar no reino colocado por Jesus, sendo então, como Ele, exemplo de bondade e perfeição. Meu reino não é deste mundo. E com o Espiritismo não é a vida futura um artigo de fé, nem uma hipótese, é uma realidade demonstrada pelos fatos, porque são testemunhas oculares os que as descrevem em todas as suas fases e peripécias. E para aqueles que compreendem a vida corporal, é a simples passagem de curta estação numa região ingrata, mas de grande aprendizado. Nós estamos inseridos dentro desse campo de luta. Muitas vezes as voltas com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, mas tendo a santa oportunidade de realizarmos a nossa evolução espiritual. Tribulações da vida, todos nós temos. São meros incidentes que sofrem com paciência, porque sabemos que são de pouca duração e que devem ser seguidas de um estado mais feliz. A morte nada tem de horrível, já não é uma porta do nada, mas da liberdade que abre ao desterrado a entrada da morada da felicidade e da paz. E embora destinada às provas e expiações, a terra também pode ser um bom lugar para se viver, desde que se saiba senti-la como uma das moradas do Pai. Ela é bela pela sua natureza, sempre pródiga nas suas flores, pássaros, animais, insetos. É belo o seu céu pontilhado de estrelas, que são os múltiplos sóis que se distanciam em muitas constelações e galáxias. É preciso observar com os olhos do coração tudo aquilo que nos rodeia. É preciso sentir a necessidade de agradecer a cada dia tudo isso que o Pai nos oferece como oportunidade. Um cenário lindo onde nós podemos, sim, vivenciar todas as nossas dificuldades, as vicissitudes que nos estão confiadas como provas, mas com serenidade, com alegria no coração. A natureza nos serve, como bem diz Pitágoras, o filósofo. É tu que penetras, homem sábio e ditoso, a paz seja contigo, do que resulta para os bons um bálsamo que consola, uma calma de espírito que adoça a sua amargura. Tudo à sua volta, tudo aos seus olhos adquire enorme importância. Passa a olhar a vida presente sob o ponto de vista da vida futura. Como as estrelas no firmamento, a humanidade se perde na imensidade. Por isso, para encerrar a nossa breve alocução, é importante que nós tenhamos esse estado de consciência, que nas dificuldades encontremos nas palavras de Jesus, por meio da oração, porque a oração nos permite esse contato com o Mestre, porque a oração é uma mensagem, e essa mensagem precisa ser decodificada quando chega até lá. E decodificada, se parte de um coração puro e tranquilo, ela vai nos oferecer a oportunidade de receber tudo aquilo que nós precisamos. Não no tempo que nós queremos, porque somos imediatistas, mas no tempo que nós necessitamos. E Ele sabe. Por isso, é preciso que nós tenhamos essa consciência. Deus não condena os prazeres da terra, mas o abuso deles em prejuízo das coisas da alma. Daí a necessidade da tão propalada reforma íntima, que nós já ouvimos inúmeras vezes, os comentários e as alocuções que os nossos irmãos, né, nos dizem através das suas palavras. Aliás, essa dicotomia, mundo interior e mundo exterior, depende da nossa reestruturação mental e comportamental. Então, lembremos-nos daquilo que Sócrates disse: conhece-te a ti mesmo. E isso é possível, sim. Ali no cantinho do nosso quarto, antes da oração,
fazermos uma reflexão, como fazia Santo Agostinho: como foi o meu dia, o que fiz de bom para as pessoas à minha volta, quais as palavras que utilizei, usei de bondade, os sentimentos que eu coloquei para fora são os melhores possíveis ou não? E tudo aquilo que ele realizava, nessa avaliação, no dia seguinte ele procurava melhorar. Façamos o mesmo. Quando tivermos a verdadeira capacidade de amar, a obrigação e a conveniência serão transformadas no indescritível prazer da caridade. Gosto muito da nossa casa. Aqui não é um lugar para a gente fazer testemunhos, mas eu gosto muito da nossa casa, porque ela nos dá a oportunidade de atuar no campo teórico, como fazemos nesse momento, mas também a oportunidade de atuar na prática, com inúmeros departamentos onde nós estender as mãos a outras pessoas para auxiliar no dia a dia, e não tão somente aos nossos familiares. E fica o convite em aberto para que todos nós possamos observar o que diz o nosso coração e buscar aqui ou em qualquer outro lugar onde estejamos as oportunidades que nos revelam como verdadeiro cristão, fazendo o bem àqueles que nos cercam e buscando de alguma forma neutralizar tudo aquilo que nós não gostamos ou que de alguma forma nos ofende. Que nós tenhamos capacidade de realizar essa transformação, porque Jesus disse: meu reino não é deste mundo. Então aquilo que nós passamos aqui é uma mera oportunidade que nós temos, passageira, breve, e que sem aviso prévio, repito, nós teremos que fazer essa transferência compulsória a qualquer momento. Que Jesus nos abençoe e faça de cada um de nós um instrumento voltado para o amor, a paz, enfim, para a melhoria da humanidade, de todo o universo. Muito obrigado, uma boa noite a todos.